prontos? Rafaela Perlingeiro. Vamos fazer a nossa conversa de bar. A gente teve essa ideia algumas semanas atrás. Acho que foi você que falou assim, não, isso é uma conversa de bar, uma coisa assim, sem estrutura. Então acho que a gente devia hoje começar assim, sem contexto, sem nada. Vamos falar sobre por que a gente está cansada de viajar. O que isso significa? Significa que nós somos ricas, brancas, privilegiadas, que nós estamos velhas. Significa que a gente está talvez mais sábia, entendendo que viajar mudou um pouco. Isso com certeza. Contextualizar um pouco só o que é uma conversa de bar, porque Claro. a gente meio que dá por óbvio que as pessoas conhecem o livro Tá de todo mundo com a gente. 2017, né? 16. Conversa de bar era um formato que a gente tinha de episódios mais curtos, que era sim, tem pauta, mas não tem pauta. Conversa de bar, um vai por Conversa cima de do bar. outro. Tema, né, desse episódio surgiu pouquíssimas semanas atrás, quando eu e Rafaela estávamos tomando um cafezinho virtual, no sentido que a gente se encontra aí em videochamada, cada uma com a sua xicrinha de café, e aí, não sei por que, surgiu essa coisa, um pouco do que é viajar hoje, sei, não estou com vontade de ir ali, não estou com vontade de ir aqui, e ao mesmo tempo a gente se perguntou, né, se não era um pouco Polêmico realmente um demais. problema polêmico demais ou de gente, enfim, privilegiada e tudo mais. Então, É. mas tentar entender um pouco o porquê dessa falta de vontade, que É é minha e falta, sua nesse momento, isso não quer dizer que é, seja de é falta de todo mundo, né? vontade ou a vontade está mudando? Essa é a minha questão, que é uma coisa que eu tenho pensado muito. A gente, desde lá de trás, a gente fala sobre viagem, sempre é um tema recorrente. A gente entrevistou Sônia Serrano, a gente falou sobre cruzadas, a gente tem uma coisa com o ato de viajar. Você trabalhou com viagem, você trabalha com viagem, eu trabalhei com viagem. É um tema forte para a gente. Que é uma realidade hoje, né? É uma coisa do ser humano de querer se movimentar, de querer conhecer, de se locomover, e por vários motivos, e por motivos turísticos também, né? Então, pessoas se locomovem por viagem, pessoas se locomovem porque mudam de cidades para trabalhar, por trabalho, por uma série de questões, mas talvez a maioria das pessoas se locomovam, né, para conhecer lugares novos, para por motivos turísticos mesmo. Vamos usar essa palavra, que eu acho que não tem que ser tabu, turismo, porque é o turismo, né? Uhum. Para mim, é uma falta de vontade mesmo, não é uma vontade assim, é falta de vontade. Eu estou um ano que tenho aí 2 viagens programadas, é, mas eu sinto uma falta de vontade de me locomover, né? E então é uma coisa que a gente conversou, eu e você, mas que eu conversei também com a Isa, ficou de viagem, turismo, porque ela também trabalhando com turismo, né? Para quem não sabe, eu sou acompanhante turística, Isa aqui de turismo, e aí ela me mandou uma reportagem muito interessante que saiu na Piauí, o título da reportagem é Viajar é cada vez menos um ato de liberdade. E o artigo, né, a reportagem fala que viajar sempre foi ligado à liberdade, né? E que hoje o turismo, né, aqui fala assim, ó, ele bateu recorde em 2025 de 1,5 bilhão de visitas internacionais. Foi recorde em 2025, tá? Turismo, estamos falando de turismo, não de viagem, de turismo. Mas ele nunca foi tão regulado, filtrado e, de certa forma, antecipado. Porque eu acho que é isso também, né? As pessoas, hoje, mais do que nunca na história do turismo, elas já sabem o que elas vão ver, porque as redes sociais antecipam muito isso, né? Elas já sabem a foto que elas vão tirar. Sim. Elas estão indo ali por causa daquela foto, né? É. Então, mas enfim, essa é uma questão que me Para mim, essa é uma questão. incomodado sempre mais, né? Para mim, isso é a questão visceral porque eu acho que lá nos anos 2000 eu sentia, eu estou falando de um ponto de vista muito pessoal, eu tenho consciência disso, mas
era possível fazer turismo, era um turismo estava crescendo, mas ainda existia esse espaço fora da coisa capitalista comercial, em que você sentia de fato essa liberdade viajando do inesperado. E hoje em dia ficou tão comercial, tão capitalista, as pessoas estão tão. Sinto que o espaço para a viagem como um gesto e um ato para sair dessa lógica mercantilista. Eu vou querer ler essa matéria, porque eu acho que tem uma coisa de liberdade, de você fugir do cotidiano, enfim. Então, mas ela fala isso. Eu vou depois, ou a gente pode deixar, apesar de ser revistas com assinatura, mas deem o pulo de vocês e tentem abrir esses links. A reportagem da Piauí menciona uma outra reportagem da The New Yorker, que ela fala de uma filósofa que escreve um ensaio na New Yorker, que eu também consegui abrir e estava lendo. É um ensaio, é uma filósofa, então ela coloca ali questões mais estruturadas, digamos, né? Mas ela fala que, assim, a viagem hoje, ela não rompe com o cotidiano, ela só reproduz esse cotidiano num outro cenário. Que eu acho que às vezes para mim, às vezes eu vejo isso, assim, sabe? É um ponto forte. Você Que viaja para eu acho que de Barcelona, todos os povos, o italiano que quer continuar comendo, o italiano que vai para o exterior e quer comer massa, o brasileiro que quer comer feijão com arroz, e, sei o lá, inglês que quer o English americano que vai comer breakfast. hambúrguer. Só para dizer uma das coisas, óbvio, né? Mas você falou essa coisa do cotidiano e ela fala, né? Porque esse lugar de desconforto, você sai Isso. de Londres com a sua Primark, a sua H&M, aí você vai para Barcelona e encontra a H&M. A cultura local está tão acachatada por causa dessa estrutura de Airbnb, dessas franchises é uma coisa. Eu tô sentindo que eu tô simplificando, mas é tão complexo que não é só uma multidão indo para esses lugares, Sim. né? É uma multidão indo para esses lugares e querendo encontrar o estranho familiar. As mesmas coisas. Porque sair dessa zona de conforto é desconfortável, né? Tanto que viaja, mas não quero sair muito dessa zona de conforto. Eu acredito que esteja sempre. Na reportagem da Piauí também, ela fala sobre que hoje, eu acho que talvez mais ainda, existe também a questão geopolítica. É óbvio que sempre existem lugares perigosos ou problemáticos num certo momento para viajar, desde sempre. Né? Lugares que estavam assim, menos assim, tinha uma guerra, porque tinha uma isso, tinha. Mas que hoje a gente também está muito condicionado à geopolítica, né? Então, ela dá um exemplo muito recente do que está acontecendo da guerra agora entre Israel, Estados Unidos e Irã, e daquele contexto do Meio Oriente e do Irã que acabou atacando o aeroporto de Dubai, só que é uma rota. A gente aqui na Europa, para viajar para o Oriente, sei lá, é Milão, Dubai, Dubai, Tóquio. Existe essa quebra, né? Sim, Às eu vezes não tenho. se viaja direto. E isso acabou, enfim, influenciando nas viagens. E a gente mesmo aqui na Europa, eu não sei como é que está o discurso aí no Brasil, mas eu tenho uma passagem comprada para agosto. Eu não sei se vai existir carburante para o meu avião em agosto, né? Sim. E isso tudo também, enfim, acaba impactando esse turismo, esse viajar, né? Você acha que Mas isso é você só uma das questões. Então, assim, é, a minha falta de vontade, para mim, eu vejo assim, sempre tudo mais, entendeu? São as filas, vai para o aeroporto, e são as restrições, né? Que de 2000 para cá aumentaram, e pode isso, não pode aquilo, e pode levar isso, não pode aquilo. tá muito regulamentado, né? Digo, tá muito cheio, tá muito eu lotado, às tá vezes tenho muito. um pouco, Agora, eu acho que a né? partir disso que a gente está falando, só para não esquecer, eu acho que talvez a gente esteja se cansando não de viajar, mas se cansando do que viagem está se tornando, deixando de ser. Talvez a gente esteja fazendo um luto da nossa maneira de viajar antiga, que não cabe mais. Pode ser, mas que não cabe mais. Não queria ser tão saudosista assim,
né? Porque as coisas mudam e o jeito, as modalidades mudam, né? Então, assim, eu não sei quando é que hoje existe todo um sistema de compra de ingressos online e tudo mais que facilita muito a vida da gente, mas ao mesmo tempo é assim, eu moro numa cidade, ai, quero ver a última ceia. A última ceia, se você não se programar muito, sabe? Então, assim, se você não estiver ali no site no dia da abertura, a hora que abre, comprando o ingresso, 2 dias depois não tem mais nada. É, Não tem, é. entendeu? Não Mas eu tem não mais acho. ingresso, né? É. Então, Mas você acha que você está saudosista? Eu, de eu, um não- viajar de antigamente, eu acho que eu não estou nada gostaria de saudosista. estar, mas assim, Eu não acho que sei, não sei, eu tô, eu é. tô, Eu acho que eu quero outra viagem. Tipo, eu sei que esse jeito que a gente viajou durante um tempo, né? Porque é tudo em movimento, tudo vai se mudando o tempo todo. Não cabe mais, não existe mais, mas eu quero outra coisa. Isso que está aqui agora não está me. Essa viagem de Instagram eu não quero, não. Desculpa, vou bater o pé aqui. Eu quero outra coisa. não é a viagem ou os lugares viralizados, né? Também não quero, ainda que eu acho assim, o turista é turista, eu sou turista. Eu quando viajo, eu Uhum, sou turista, eu não sou um viajante, eu sou turista. Eu vou viajar, sim. vou conhecer uma cidade nova, eu sou turista. Existem algumas coisas que você vai fazer, que você quer fazer. E que você fazendo aquilo, você é o turista. Então, assim, é a primeira vez em Paris. Ai, não, não vou ver a Torre Eiffel, vou passar nem na frente. Existe, entendeu? Passar aqui em Milão, ai, não, não passei na Praça do Omo, não existe. Ai, não, porque é de turista. Sim, é de turista, enfim. Então, eu acho que existem coisas que você vai fazer, que você tem que fazer, você tem que conhecer, que são coisas maravilhosas que são coisas que representam muito aquelas cidades, entendeu? Então, assim, É tem verdade. que fazer. É que hoje tudo viraliza, viraliza um sanduíche, viraliza um sorvete, viraliza. Mas as pessoas elas não estão entendendo o que elas estão comendo, o que que é aquilo. É um bom exemplo. Isso, o sanduíche não é clássico, a Torre Eiffel é o clássico. Entendeu? Então vai tudo junto, o sanduíche, a É Torre um Eiffel, e clássico. a pessoa vai fazendo porque está no Instagram, não porque É, é fundamental ou porque ela romantizou durante porque é importante para ela de alguma maneira pessoal. Não, é porque ela viu a foto, a amiga estava fazendo, ela não, ficou com uma é porque ela, invejinha. Eu vejo isso, assim. né? Daquilo que eu entendi, o TikTok viraliza mais do que o Instagram, para algumas faixas etárias, né, de idade. Sim, Eu sim. vou dar um exemplo bem rápido aqui do que aconteceu em Milão há pouquíssimo tempo atrás. Um bar confeitaria, tá? Bem de bairro, assim, um lugar distinto e tal, nem lembro como chama, tá? Eles têm um affogato al café. Affogato al café, para quem não sabe, é sorvete com uma xicrinha de café expresso que você coloca quente, dá aquela derretida e você vai comendo, tá? O affogato al café, geralmente você toma, aí você tem uma taça, aí você coloca lá o sorvete, aí você coloca né, o café. O deles não, é um bar, então é uma xícara de café, mas não uma xicrinha pequena, uma xícara um pouco maior, aonde, então a xícara é assim, né? Xícara. Eles colocam um sorvete de pistache, é muito rápido o moço fazendo, eu vi depois o vídeo, eu nem conhecia, nem sabia nada disso. Ele coloca um sorvete de pistache dentro da xicrinha, fazendo um quadradinho assim. Então ele consegue deixar ali no meio um quadrado, aonde ele coloca o café. É uma coisa cenográfica, o bar sempre fez isso faz anos. O negócio viralizou. Vocês não estão entendendo? Viralizou. Alguém colocou no TikTok, o bar, uma questão de semanas, viu assim milhares de turistas chegando ali, estrangeiros, pedindo esse afogado no café. E depois, porque saiu uma reportagem no jornal, eles tiveram que fazer uma fila separada dentro do bar, porque a coisa ficou tão assim que as pessoas que passavam ali para tomar só um café, você imagina você chegar no bar do seu bairro e daqui a pouco você vê um monte de turistas por causa daquilo ali. Uma violência. Então eles fizeram uma fila e uma pessoa só para atender, cobrar e atender aquilo, custava, sei lá, 6 euros. E aí, na reportagem, o barista falava que tinha gente, e até porque as pessoas ficavam filmando enquanto imagina, fazendo conteúdo. Então elas estavam ali para filmar ele fazendo a coisa.
Tinha gente que tirava foto, dava uma colherada assim, comia uma colherada e ia embora. Eles não comiam aquilo. De repente eles nem gostavam, entendeu? E deixavam ali. Então, assim, era para. As pessoas estavam ali mais para o conteúdo do que para falar assim: olha, vamos ver o que Impressionante, é uma fogata, um café? Vamos ver o que é. isso para mim é a questão. Toda cidade vai ter o seu exemplo, toda cidade vai ter o seu exemplo. Como é que isso está afetando a gente, né? Por que a gente está a gente tá ficando cansado? Porque se as pessoas querem fazer isso, isso é o problema delas. Mas Claro. é que está chegando, é tão um fenômeno tão de massa, porque você fala assim, você faz o que você quiser, mas aí a gente quer programar uma viagem, aí você fala, eu quero ir, vou dar um exemplo idiota aqui, eu quero ir para Paris, aí é isso que você falou. Mas aí tem uma multidão que está querendo ir para Paris junto comigo, e é o direito delas. Elas não sabem por que elas estão indo, mas ela tá Claro. todo mundo indo para lá. A cidade não dá conta, quem mora na cidade não consegue mais morar na cidade. Paris é não um bom exemplo. Eu acho que Lisboa talvez tivesse sido um exemplo melhor. Você quer ir para Lisboa, porque foi uma coisa que aconteceu com a coisa do Airbnb lá, né? Foi muito sério. A população local toda indo para os arredores, porque não é impossível você morar na cidade, as ruas são estreitas, não dão conta dessa multidão, os lugares tradicionais vão fechando, porque todo mundo quer só a H&M e o Afogato, as coisas assim que são mais viralizáveis. Cultura local não necessariamente é viralizável. E aí você fala, aí a gente aqui, as reclamonas, falam assim, mas eu quero ir para esse lugar, mas o lugar não está mais lá. Ao Eu não mesmo tenho. tempo, pois é, não, com certeza é isso. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, eu que trabalho com turismo, né? Então é contraditório tudo isso, porque eu preciso do turista, mas é isso, o turista ele tem que ter consciência de que ele vai fazer algumas coisas que são de turista e ele tem que fazer aquilo. É o jeito que ele faz, eu acho que é mais o jeito, não é o fazer aquilo, entendeu? Mas eu às vezes recebo e-mails assim, não, nós queremos viver a Milão dos milaneses. Eu gostei que a O que isso câmera quer até deu dizer? um zoom alto aqui agora. Passa três, passa 3 dias comigo, vai levar filho aqui, vai levar filho ali, vamos numa consulta, entendeu? Eu entendo o que a pessoa quer dizer. Ah, ela quer viver essa Milão, ou a Berlim, ou a Lisboa mais autêntica, né? Sim, Mas o turista também tem que ter essa consciência de que em 2 dias ele não vai viver isso. sim. Ele vai realmente fazer alguns passos. Então, assim, existe uma pretensão, mas aí não existe, né? Eu não sei, eu não vou para os lugares achando que eu vou viver a Berlim dos berlinenses, a Paris dos parisienses, não. Eu vou fazer algumas coisas que podem ser Mas essa menos turísticas, eu explorar um acho, bairro. é que eu acho que essa é uma outra questão. Eu acho até bom que a pessoa queira isso. Eu acho que o complicado é quando você não tá nem aí para nada. Eu acho, eu tenho cada vez mais, eu acho que o brasileiro, na realidade, é até mais consciente Eu disso, acho, ou está ficando mais. Talvez eu eu acho legítimo a pessoa querer isso. é, Só que eu também mas é acho impossível. utópico. É, Você tá entendendo? Até porque, assim, na minha cidade, as pessoas passam, em média, 2 dias. Em 2 dias você vai conhecer o centro, você vai conhecer o bairro tal e tal e tal e tal, e vai comer em 3, 4 restaurantes, que são 2 dias, é um almoço, um jantar, acabou. Né? E tá tudo bem, para mim, entendeu? a questão maior uma vez que você decidiu que você vai para Milão, tem essa parte. Como é que você vai viajar? Como é que você vai conhecer a cidade de um jeito que faça sentido para você, mais do que qualquer coisa, né? Com seus interesses, com seus Ah, gostos, o que você quer conhecer, qual aspecto da cidade você quer conhecer? Porque tem muitos, mas o que me deixa muito triste, e é uma coisa que eu tenho que avaliar em mim mesma, assim, por que que eu estou indo, por que que eu quero ir para, por que que eu quero, o Martin está indo para Estocolmo, por que que eu quero ir para Estocolmo? Chega uma hora que você nem sabe por que que você quer ir para Estocolmo, é só porque porque eu posso, porque hoje em dia é possível para mim ir a Estocolmo, então eu vou, não tem nenhuma outra razão, eu não tenho interesse nenhum com a que cultura, te leve. eu não sei falar a língua,
Mas a minha vizinha tem postado umas fotos bonitas da viagem dela, eu quero tirar a mesma Eu foto tô que com. ela, É, entendeu? E isso não me dá uma agonia, assim. E eu acho que esse tipo de relação com viajar é o que leva a esse tipo de problema com esse turismo. Como é que é o negócio da colonização? Tem a colonização de exploração e a colonização de é um turismo que dizima, entendeu? Eu acho muito ruim, também, mas posso estar errada. Por favor, também, não não também não tem isso. não me botem na fogueira. E isso. Eu Eu sou sou um lado, eu sou um lado, e é um mercado, eu sou um lado desse mercado, porque também é isso, a gente tem que ver o quanto o turismo, né? Tirando as questões aí de Airbnb, de gentrificação, de pessoas que não conseguem mais viver em Lisboa, uma cidade aqui que tem, com certeza, várias, mas uma cidade que tem grandes problemas aqui com Airbnb é Florença. é, Florença tem uma grandíssima problema de, né? Porque é um centro histórico pequeno, então todo mundo querendo, e aí questões de má educação, enfim, de gente mal educada, na questão dos apartamentos que deixam sujo, bagunça. Então, né, você imagina você viver num prédio onde, sei lá, 4 apartamentos são de Airbnb a cada 2 dias, grupos de turistas que fazem barulho, que, né, uhum. enfim. Toda essa questão, que eu acho que a questão do Airbnb, da moradia, é muito importante, mas é um mercado. Então, assim, muita gente, né? Eu vivo do turismo. O turista não vem, e isso foi muito claro para mim, para todo mundo que trabalhou no turismo, durante os 2 anos. Para Não, mim, foram 2 anos redondos de pandemia. é, Eu fiquei sem trabalhar, ponto final, né? é uma Então, é uma relação, questão. Então, né, assim, existe, e é um mercado, é uma relação. Não sei, eu acho que eu, trabalhando no turismo, e aí trabalhando e vendo, né, a minha cidade, que agora, por exemplo, é alta temporada, daqui a pouco baixa temporada, tem meses mais tranquilos, meses mais complicados. Eu vejo que são 12 anos, né, que eu já trabalho 12, quase 14, na verdade, que eu trabalho nesse setor, e aí nos últimos anos é que eu tenho sentido mais essa falta de vontade. Às vezes eu me pergunto se é porque eu não trabalho e estou sempre, né, nos centros históricos, eu enfim, acho que tem um pouco não isso. sei. Não, eu acho que tem um pouco disso, assim, de estar mais exposta, pensando, trabalhando com isso. Bom, é uma coisa assim, a gente botou aqui esse título clickbait, cansada de viajar, mas a gente tem que pensar como a gente viaja, porque a gente tem um efeito nos lugares que a gente está, para onde a gente Claro. está indo, como a gente está no mundo em geral, né? Quando você pega um avião, você está poluindo, tem todos esses. Aí isso é uma coisa assim, voltando para a gente, a nossa história pessoal. Eu tenho pensado assim muito antes de falar, eu quero viajar para esse lugar, o quão importante é para mim conhecer, como eu quero conhecer. E eu acho que e a Rafaela dos 30 anos, ela só queria descobrir tudo. Vamos descobrir. É, É, é. apaixonada Então, por pelo exemplo, ato um de exemplo viajar. para mim, assim, isso, né? O que que você gosta, né? Gosto de viajar. Hoje não diz nada de uma pessoa, né? O que que você gosta? Eu gosto de viajar. Uma das importantes coisas, você pergunta, uma coisa que te define, eu gosto de viajar. É, Eu não conheço, por exemplo, vou falar 2 cidades aqui, que são 2 capitais. Então, esse exemplo que você deu de Estocolmo, eu acho que é bem a pergunta que a gente tem que fazer, né? Eu, por exemplo, 2 cidades, 2 capitais que eu não conheço, que eu vou dar um exemplo aqui, é Madrid e Viena. Não conheço nenhuma das duas, com certeza cidades lindíssimas. Talvez eu tenha mais vontade de conhecer Viena do que Madrid. hum, Por quê? Por quê? Por quê, né? por quê? Para mim, hoje que moro em Milão, porque Milão teve uma influência, teve uma dominação austríaca, né? Então, eu não conheço a Áustria, eu gostaria de conhecer Viena e conhecer a atmosfera de Viena e tal. Mas é isso, por quê?
não são cidades, né? Ai, É. que É, existe uma motivação é claro que você vai e absurda, faz o que você né? quiser, né, mas eu acho que se Claro. ganha-se mais quando existe isso. Não, quando eu fui, que é uma cidade que você conhece, né? Quando eu voltei o ano passado para Berlim, que foi a minha terceira vez em Berlim. Só que as duas primeiras vezes que eu fui para Berlim, eu não fui a turismo. Eu fui uma para correr a meia maratona e na segunda vez eu fui para o encontro de blogs. Então, né? Você lembra de Paris? Você tá ali, você conhece algumas coisinhas, mas você não, né? E É, aí eu voltei o ano passado, mas porque eu queria fazer aquelas coisas, as visitas que estavam ligadas à Segunda Guerra Mundial, né? A história de Berlim contemporânea. Lembra que eu tinha lido o livro, que era a biografia, eu li um livro muito bom sobre a cidade, sobre a história de Berlim, e é um assunto que eu gosto. Então, você vai. Nossa, eu acho que é muito gostoso, né? Eu fiz outras é, coisas também. Não passei 4 dias naquele tema de Segunda Guerra Mundial, mas, né, quando é você bom. tem um interesse, você sabe por que você está aqui? Eu estou aqui porque eu quero visitar isso, visitar aquilo. É muito bom. E você, só para a gente deixar claro, a gente ainda tem lugares que a gente quer conhecer, a gente ainda gosta de viajar, isso é só a gente só está pensando alto aqui junto, né? Tentando entender Estamos os nossos. pensando alto e abrindo nosso coraçãozinho, né? Mas ainda tem destinos que você quer. Eu e Rafaela ainda temos uma viagem, né, Rafaela? Por que vamos para Edimburgo? Para visitar as livrarias de Edimburgo. Mas você disse que não queria E que não dá. Rafaela diz, Martinha, vamos para Edimburgo comigo? Aí, mas você falou, Rafaela, não dá para fazer tudo. Calma, eu já estou agoniada que eu vou passar pouco tempo em Londres. A gente não pode ir para Edimburgo. Agora eu estou achando que eu consegui te tentar um pouquinho. É, claro que conseguiu. Falou em livraria, um pouquinho. A, ulti- Enfim, a última vez que eu fui para lá foi em 2009. Eu não sei mais o que é Edimburgo. eu também não conheço Edimburgo, também, tem outra cidade É, que... e tem lugar que eu gosto assim, tem a viagem para você conhecer e tem a viagem para você voltar, né? Isso aí é outro tema, a gente conversa depois sobre isso, mas, por exemplo, Lisboa e Paris são lugares que, tipo, eu só quero, eu adoro quando eu estou lá, não precisa fazer nada, só estar lá e respirar o ar. Aí tem gente que me pergunta muito assim, você quer morar em Paris? Eu falei, não, eu gosto dessa sensação de estar de férias, De de ir, de estar lá explorando sem. que é diferente para cada pessoa, mas eu não acho que toda cidade tem isso. Tem cidade que você sabe realmente que você vai ver uma vez na vida e acabou, e tá tudo bem com, né? E tem É, cidades que você tem essa vontadezinha de voltar, isso é né? segredo, isso vai só para o Clube Livre. Eu tenho mais vontadezinha de voltar para Londres do que para Paris. Hã? As cidades que você sabe que você já viu uma vez, tá bom, tá dado, a gente deixa para o Clube Livre, isso que é Com complicado. certeza. É, É. é. Então, Mas enfim, falamos, não chegamos a conclusão nenhuma, eu como era de acho. se esperar, mas aí as pessoas continuam a conversa do outro lado. A única coisa que eu Pois encerraria, é. então, talvez, é tipo, tem algum destino que você, com todas as complicações, filas, mala pequena, sanduíche velho, voo atrasado, todo calor, Eu, frio, eu não conheço, é, você eu não ainda quer conheço o conhecer? Oriente, nada do Oriente. Eu quero conhecer Tóquio. Eu quero conhecer Tóquio. E que é uma cidade que eu sei que você conhece bem, porque eu gostaria muito. Eu não sou uma conhecedora, uma amante da cultura japonesa, mas se eu tiver que. Eu gostaria de conhecer a China também, eu acho. Né? O Oriente. Que Oriente você quer conhecer? Né? A parte asiática, né? Eu quero. Eu preferiria, eu colocaria o Japão em primeiro lugar, mais do que a China. Realmente, você já falou disso, eu acho que deve ser um desconforto, um estranhamento muito grande, tudo, né? A língua, a cultura. E eu gosto de cidade grande, então eu gostaria de conhecer Tóquio. É.
Tóquio. Eu gosto de cidades grandes. Eu acho que Então, dá para viajar eu, ainda para Tóquio. é, No sentido de, Tóquio, e óbvio que uma vez que você faz umas. no Não, sentido, não, e ali algumas coisas, porque você faz uma viagem dessa, cara, não é uma viagem que você vai fazer. Agora você vai para Tóquio, depois você vai para Kyoto, depois você vai para Osaka, né? Então, Tóquio é um lugar. E você, Rafaela? Qual é o lugar que você ainda quer conhecer? é, a gente, quando a gente botou esse tema, eu falei sobre isso na análise. Aí, quando eu saí da análise, eu falei, não, mas peraí, tem uns lugares que eu realmente gostaria de conhecer, né, antes de morrer. Sem querer ser muito mórbida, mas eu realmente gostaria de ir no Egito, eu gostaria de ir na Turquia. Gostaria muito de ir na Turquia, por conta dos meus estudos com antiguidade clássica, acho que seria muito interessante. O Egito, também por conta Ah, disso. E o Oriente também me atrai a Coreia, eu gostaria de conhecer. Eu sei que está na moda, mas eu gostaria é, de mas eu também, sim, sim, é. de ver. E tem, Da Coreia. tem uns lugares assim bem específicos, as colônias portuguesas no Oriente. Eu fico querendo ver como é que são essas, entendeu? Quero ir Macau. para Macau. É, deve ser um negócio assim. Goa, Goa. Goa, Cantinho da Paz. O mais perto que cheguei de Goa foi o Cantinho da Paz em Né? Lisboa, que é um restaurante de comida de Goa. O Mas Timor-Leste. é, mas não é essas cidades que têm esse histórico, assim, coisas curiosas, como uma cidade no Oriente, mas com uma colonização portuguesa. Aí você fala, mas não vai ter, em termos dessa estética de rede social, não vai ser interessante para ninguém, mas para mim, Claro. Taiwan é outro lugar que eu Tá gostaria. vendo? Eu já não. Porque está todo espremido entre esses países bélicos e é um país de política de vanguarda, com mulher na política. Aí eu falo, eu quero lá só para apoiar, só botar o meu dinheiro no Só país. para ver. A gente vai seguir nesse tema, porque a gente fala de viagem bastante. Eu estava pensando aqui, a gente fez o capítulo da, das pessoas que têm ataques de. Lembra as pessoas que vão para Jerusalém começam a achar que são Jesus Cristo e tal. Lembra desse A episódio? Síndrome de Jerusalém e a síndrome. Síndrome de... Que episódio que foi? Era a síndrome. Sim, mas a síndrome da viagem era a síndrome do quê? Eu não me lembro Esqueci. do título, mas foi tão interessante. Você achou um do cara que, durante a Primeira Guerra, estava tendo um ataque porque estava preso na guerra e tal. E quando ele foi chegando perto da casa dele, do país, ele foi melhorando, melhorando. Lembra que você achou essa história? Eu falei, gente, que coisa Não. fascinante. Baby. Então, para encerrar, foi bom essa conversa de bar. Espero que tenham mais conversas, que a gente fale mais de viagem também. E só para, assim, deixar aqui um carinho muito grande para Patrícia Pérez. Patrícia, Pati, verdade, verdade. Nossa, Acho que ela eu mandei uma merece mensagem para ela. deixar um carinho. Nossa primeira assinante paga, que venham mais gente para. Acho que não vale a pena falar Grande viajante, Patrícia também, É, que assinou o nosso Clube Livre. Substack. Estamos também no Substack. Estamos de volta em breve. Um E a gente se vê no abraço. Tchau, Rafinha. Tchau. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together, take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all